Sabe o que mais me assusta? É que ainda em 2025 existem pessoas que acham que suas decisões, a sua forma de viver ou a forma delas se comportarem a partir da sua personalidade não tem nada a ver com a sua infância, mas com as suas próprias decisões do presente. Desculpem-me, mas isso hoje em dia é risível. Até porque já é sabido de que nós somos fortemente influenciados por aquilo que nós passamos na nossa infância. E a psicanálise, pelo menos a psicanálise que se preze, ela terá um fundamento muito claro, muito bem desenvolvido, a partir de uma perspectiva da infância. E não foram poucos os teóricos que desenvolveram uma boa psicanálise do infantil. É claro, a começar pelo fundador da psicanálise, o Freud. Sei que existem muitas controvérsias em relação à sua teoria, mas também é claro e muito expressivo as suas ideias sobre o desenvolvimento infantil e como hoje elas são aplicadas, por exemplo, em outras disciplinas que pensam como a criança aprenderia melhor, como uma criança pode desenvolver melhor. Logo, quando a gente pensa numa fase do desenvolvimento psicológico, psíquico e sexual infantil, a gente não tem como pensar fora da psicanálise, sem, por exemplo, uma perspectiva freudiana, kleiniana, winnicottiana. E falando em Klein, Melanie Klein foi uma mulher muito expressiva dentro da psicanálise e que pensou a sua psicanálise a partir da relação com as suas filhas. O que é muito interessante é que ela vai descobrir que, assim como, por exemplo, um adulto poderia fazer uma análise através do principal método da psicanálise, que é a livre associação, uma criança também poderia passar pela terapia. Olha que virada de chave. Então hoje a gente vê grandes terapeutas, psicanalistas, psicólogos usando muitas ferramentas lúdicas para lidar com uma criança. E olha que engraçado, Melanie Klein foi a responsável por dizer: o brincar é a forma pela qual uma criança atravessa a clínica, ou ela pode realizar a clínica. E é por isso que hoje a gente vê todas aquelas casinhas, os bonequinhos, os desenhos, a arte no colo da criança para ela desenvolver um bom trabalho clínico, analítico. Mas não foi só a Klein. A gente, além disso, tem o brincar ou a teoria dos objetos transicionais, espaços transicionais do Winnicott, onde a gente vai ver que a criança, nesse momento em que ela tenta passar da dependência total da mãe para a autonomia, uma espécie de independência, ela precisa de um objeto, de um lugar, de algo que sustente o processo de separação. Por isso que uma criança, ela precisa de um bonequinho, de uma naninha, de um brincar, de um espaço. E muitas vezes os pais não entendem o porquê que determinadas crianças se agarram tanto a coisas específicas quando pequenas, porque elas estão superando algum tipo de separação afetiva e elas precisam de segurança para que isso seja realizado. E aí eu penso junto com você, ora, pensando nessa perspectiva de uma psicanálise infantil, isso não nos afeta durante toda a nossa vida? É claro, também sabemos que um abuso, uma violência ou algo que nós passamos como um grande susto na infância, um trauma, ele pode nos dividir e pode estar influenciando a nossa vida até hoje. Padrões repetitivos, algumas formas de personalidade, vamos dizer assim, não muito cabíveis dentro da sociedade. Isso eu quero dizer não que tem uma certa, uma que tem uma errada, mas aquelas que, vamos dizer assim, acabam sendo prejudicadas por não se encaixarem como a sociedade acredita que deveria. Logo, essas pessoas acabam sofrendo e muitas vezes por conta de algo que aconteceu na infância. Falar de psicanálise infantil é até redundância sobre falar de um bom tratamento psicológico, psíquico, porque não há sujeito que não seja atravessado pela sua infância, pelos seus pais, pelos seus principais cuidadores, por aqueles que foram responsáveis pelo acalanto, pelo brincar, pelo olhar, pela separação, pelas palavras de amor e carinho, mas pelas palavras de violência também. Todos nós passamos por isso e todos nós, sem dúvida alguma, fomos de alguma forma afetados, positivamente ou negativamente. A psicanálise infantil existe e eu costumo dizer, qualquer psicanálise, ela também é infantil, porque se não for, não faz sentido algum. Assim como qualquer trabalho terapêutico com um adulto deveria ter uma perspectiva, vamos dizer assim, por trás, infantil.
porque a gente está falando com um todo e não com aquele cara, com aquela moça que reclama daquilo que está acontecendo hoje. É extremamente necessário que conheçamos as teorias que envolvem o bom desenvolvimento de uma criança. E é claro, se você quiser compreender mais sobre como se desenvolve esse olhar dentro da prática clínica, no dia 3 de maio eu farei uma oficina de práticas clínicas chamada Aplicabilidade do Manejo e a Superação da Resistência. Vai acontecer no dia 3 de maio, às 8 horas da manhã. Então, a partir das 8 horas, estaremos juntos para um aulão prático, um trabalho assim espetacular para te auxiliar na compreensão e no desenvolvimento da sua clínica ou do seu aprendizado. Então, para você se inscrever é muito fácil, o link está aqui na descrição, basta você clicar e acessar o melhor ingresso para você. Até a próxima!